Copeirinhos e copeirinhas, chegou o grande momento. Chaveamento definido das oitavas de final. A emoção está chegando, menino Kelvin. Agora sim começa a loucuragem, A garotada. chinela vai cantar, Brasil. Muitos dizem que a Copa só começa nas oitavas. Acho que essa frase está certa em pelo menos 80%, porque a gente teve ali algumas coisas tristes acontecendo, por exemplo, a Alemanha caindo na fase de grupos, Triste, mas triste. tristes para os alemães. Mas enfim, a fase de grupos terminadas, oitavas de finais definidas e o chaveamento até a final também conhecido. Vamos lá falar desse chaveamento, então vamos passar aqui jogo a jogo. O que a gente imagina desse glorioso chaveamento? Porque essa Copa teve tanta surpresa, que a galera que se atreveu a botar palpite, meu amigo, Tá, sofreu. tá ferrando os bolões aí do pessoal. Vamos lá, olhando primeiramente o lado esquerdo da imagem que a FIFA coloca aqui para a gente. Holanda versus Estados Unidos, Calvin. Holanda e Estados Unidos, se a gente for analisar o ciclo dos últimos 4 anos e a qualidade dos jogadores, a Holanda é bem favorita. Tem jogadores de mais qualidade, tem um ciclo muito mais consistente. Mas se a gente for analisar futebol dentro da Copa, os Estados Unidos jogou mais. A Holanda passou em primeiro lugar no grupo, passou invicta, mas foi um futebol ali bem chechelento, para dizer a verdade. Assim, contra o Senegal até teve um outro bom momento, mas teve vários momentos de domínio do Senegal. Contra o Equador, faz um gol no início e depois o Equador domina a partida completamente. E contra o Catar, ganha por 2-0 com autoridade, mas jogando um futebol bizarro. Foi uma coisa ridícula. Então, a Holanda, vamos esperar. O que esperar da Holanda para a segunda fase? Uma postura totalmente diferente. Um jogo mais incisivo, uma seleção tentando atacar mais, tentando propor, tentando sufocar mais o adversário, mais intensa, com mais movimentação. E foi muito que a gente viu na Nations, que a Holanda teve a melhor campanha, meteu 4-1 na Bélgica, outras goleadas, e aparecia muito forte. Não aconteceu ainda no Mundial, apesar de estar invicta. Todo esse cenário eu acho que ainda passa a Holanda, mas tem que tomar muito cuidado. Se jogar igual tá jogando, perde. Ó, a molecada que jogava Interclasse quando eu tava no ensino médio tinha mais raça para jogar do que a seleção holandesa demonstrou É, desse grupo A. Mas pela questão técnica também acredito que a Holanda é favorito, mas aquele 55 ou 45, porque os Estados Unidos, apesar de não ter tantos jogadores técnicos, pesa o momento ali de ter crescido ao longo dos jogos, de ter entregado mais um nível de atuação e também porque tá jogando bem mais bola que a Holanda. com Vamos. certeza. Olhando o segundo confronto, inacreditavelmente a Argentina conseguiu sobreviver no grupo mais caótico da Copa versus a Austrália, que surpreendeu muito no grupo D. Então, esse era um confronto que a gente esperava uma Argentina e Dinamarca, ou até, quem sabe, uma Argentina e França, mas a Argentina e a Austrália. A Argentina foi crescendo durante a Copa. Fez um primeiro tempo ali muito bom contra a Arábia Saudita, errou nas linhas de impedimento ali da Arábia Saudita, por isso não saiu com uma goleada no primeiro tempo. No segundo tempo tomou 2 gols ali em poucos minutos e se perdeu, fez um segundo tempo terrível. Contra o México entrou muito pressionada, fez um jogo terrível, mas ganhou por 2-0 em jogadas individuais ali do Messi e do Enzo Fernandes. Contra a Polônia, a Polônia teve uma postura muito ruim, muito retraída, não quis jogar, jogou com resultado para se classificar. Tudo isso é verdade. Mas a Argentina fez o que tinha que fazer. Foi, pressionou do início ao fim, dominou o jogo, criou uma série de oportunidades, fez 2 gols e foi a dona da partida a todo momento. Então, fez o que tinha que fazer e chega com um grande favoritismo com a Austrália e com tendência de manter ali um crescimento durante a Copa. A Austrália já é uma zebra grande. Perdeu por 4-1 para a França, mas fez um bom jogo, incomodou a França em alguns momentos, fez um gol. Defensivamente tem problemas, não é uma equipe que consegue se defender tão bem ali quando está postada. Vídeo jogo contra a França, tá certo? A França tem um ataque muito bom, mas a Austrália sofreu. Contra a Tunísia achou um gol, sofreu pressão, mas se segurou bem. E contra a Dinamarca é uma decepção. A gente esperava muito, eu coloquei a Dinamarca como uma seleção que podia surpreender, como a principal seleção nesse sentido, não jogou nada.
não conseguiu produzir contra a Austrália e perdeu o jogo por 1-0. Você acreditou mais na Dinamarca que os próprios jogadores da Dinamarca. É, eu Os tava. jogadores da Dinamarca entraram com uma vontade zero em tamanho. Mas também vou na mesma linha de que a Argentina é de fato favorita contra a seleção australiana, mas se bobear, a Austrália tem condições de passar. Mas a Argentina é favorita e a gente sabe que a Argentina é aquela história do deixou chegar, né? Uma É, seleção uma que cresce ao seleção. longo da competição É uma historicamente. seleção muito grande que, conforme vai ganhando motivação, vai crescendo na competição, é difícil segurar e sempre é candidato. Eu acho que esse é o confronto mais desnivelado tecnicamente dessas oitavas. A Austrália pode passar? Pode, mas as chances são pequenas e a Argentina é bem favorita. Agora eu vou colocar fogo no parquinho. Por quê? A maioria da galera vai dizer que a Croácia passa pelo Japão. E eu vou dizer o contrário. Pelo que eu vi das duas seleções, eu acho que Japão vai de Croácia. Você tá no bonde da galera que tá acreditando nos samurais azuis? Ou vai pra tropa da toalha de mesa, menino Kelly? Então, a gente tem aqui duas seleções que foram muito do 8 ou 80 nessa fase de grupos. A Croácia fez um jogo bem fraco ali contra Marrocos na estreia, um jogo onde não produziu quase nada, foi um 0-0 Vale o xixelento. bem chechelento. Vale o xixelento. Acho que foi o pior jogo da Copa, foi uma coisa bizarra. Acordei 6h30 da manhã para ver um jogo terrível. Não me arrependo, mas foi ruim, foi ruim. Contra o Canadá, a equipe começa mal e aos poucos domina o jogo, ali com toque de bola, trazendo todo o seu estilo de jogo, faz um jogo muito bom e faz um 4-1. Contra a Bélgica teve momentos bons, onde controlou o meio de campo e criou boas situações, teve momentos em que se retraiu e foi pressionada, principalmente no segundo tempo, onde foi o melhor tempo da Bélgica na Copa. Então é uma Croácia muito instável, mas é um jogo que dificulta para o Japão, porque não é uma equipe que vai partir para cima louca, doida para cima do Japão, uma equipe que vai valorizar a posse de bola. Então, nesse controle, pode dificultar a vida do Japão, que é uma equipe que gosta de contra-atacar, gosta de espaço para jogar. Vide a campanha do Japão até agora na Copa. Quando precisou propor o jogo, até criou algumas chances, mas fez uma partida terrível contra a Costa Rica e perdeu por 1-0. Contra a Alemanha e Espanha, sofreu nas primeiras etapas, saiu perdendo por 1-0 tanto contra a Espanha quanto contra a Alemanha, mas saiu só com 1-0, poderia ter tomado mais gols e no segundo tempo marcou em cima, pressionou e conseguiu as viradas. Então, uma equipe que prefere jogar marcando pressão, foi o que deu mais certo aqui nessa Copa, ou esperando mais o adversário tentando contra-ataque. Se a Croácia diminuir o ritmo do jogo, tornar um jogo mais lento, com mais posse de bola, pode dificultar para o Japão. Mas é uma partida muito equilibrada, talvez a mais equilibrada dessa fase de oitavas de finais. É um duelo de estilo, sem dúvida. Eu vou de Croácia, mas assim, nenhuma zebra se o Japão passar. A odd do Japão deve estar alta e vamos Japão! Agora, Brasil e Coreia do Sul, talvez para mim um dos mais inesperados. Brasil a gente já imaginava que passaria em primeiro, mas tinha muita gente que achou que Uruguai passaria em segundo, muita gente achou que Gana passaria em segundo, até algumas pessoas acharam que o Uruguai seria primeiro e Portugal seria segundo. Do nada, os comandados do menino Son agora estão nas oitavas de final contra o Brasil. Então, acho que antes da Copa, até a gente via ali Gana e Coreia do Sul muito parecidas. Ninguém dava muito pelas duas equipes. E Portugal e Uruguai muito à frente das duas. E um ou outro até colocando o Uruguai para passar em primeiro. Na Copa do Mundo, eu acho que eu vi mais futebol da Coreia do que do Uruguai e do que de Gana. A Coreia fez um jogo bom contra o Uruguai, dominou a partida em vários momentos e criou uma outra situação, até poderia ter vencido o jogo. O Uruguai poderia ter vencido também, criou uma outra situação, sim. Mas no geral, a Coreia foi superior. Contra a Gana, a Coreia foi superior na maior parte do tempo. Acabou perdendo por 3-2, mas foi um jogo onde jogou muito bem, pressionou a Gana em vários momentos e foi até injusto, até certo ponto, a derrota por 3-2. Contra Portugal, se aproveitou do time reserva de Portugal. Portugal abriu o placar, conseguiu empatar e no final pressionou mais e conseguiu a virada e essa classificação. O Uruguai fez uma Copa decepcionante, deixou para jogar só no último jogo e foi tarde.
Abriu 2-0 contra a Gana, poderia ter feito mais, ter feito um 3-0 pelo menos. Não conseguiu. E o técnico é um retranqueiro, né? Vamos falar a verdade, Diego Alonso não partiu para cima da Coreia do Sul, o que foi ruim e que foi muito importante para não conseguir a vitória nesse jogo. Foi para cima de Portugal só quando já estava perdendo. Então Portugal se sentiu muito confortável na partida e foi para cima só contra a Gana. E quando teve a chance de aumentar e não conseguiu, retraiu. Só foi para cima quando soube do gol da Coreia do Sul. Então paga ali alguns pecados, também deixar a Arrascaeta no banco, coisas ali ruins da seleção uruguaia. Tá explicado porque o menino Diego Alonso, técnico da seleção uruguaia, vai para a agência dele trabalhador de Montevideo, né, amanhã. Porque não é mais técnico da seleção uruguaia. Brasil muito favorito nesse confronto. Demais. Vamos para agora o outro lado da chave, o lado que vai definir o outro finalista. Esperamos que esse lado seja o Brasil, evidentemente, né? Vamos lá, Inglaterra e Senegal. Sim. Confronto equilibradíssimo. O time de Senegal é um time interessante porque sabe jogar atrás, se defendendo e tendo velocidade. A Inglaterra deve ter a posse de bola, mas a Inglaterra muitas vezes tem dificuldade quando joga com equipes com linhas baixas e que tem essa velocidade para agredir. Então, o jogo pode ser muito difícil para a Inglaterra. É a favorita? Com certeza. Tem E muito. mais nomes de qualidade, mas é um jogo ali que pode ser difícil para a Inglaterra. É uma partida que vai ser bem interessante aí nesse domingão às 16 horas. E tendo em vista também um ponto que gera de esperança para a equipe senegalesa é que a Inglaterra tem uns históricos de tela azul ao longo da história, de ter times muito bons pecar em momentos decisivos. E tendo ali um Harry Maguire, que foi muito bem, mas tem ali uns seus momentos tela azul, o Pickford, que já faz defesas milagrosas e já teve falhas históricas ali, ainda sente a falta de Sadio Mané quando eu dei aquele palpite de que seria a grande surpresa, ainda contava com o menino Mané. Mas a Senegal está entregando bem positivamente, está sendo um bom futebol. Pode surpreender a seleção inglesa, mas a tendência é Inglaterra vencendo. Né? França e Polônia agora um confronto que, pelo que eu vi até agora das duas seleções, é meio praxe. É o confronto mais nhaca que tem de todos. É o confronto mais. A França foi lá, fez o resultado depois. Eu não quero mais jogar, não tô afim, vou tirar folga. E a Polônia também Chesney, Lewandowski, o Limbo. Um amontoado ali no meio. E os outros 9 caras que não jogaram quase nada. Mas... Então, a França, assim. A Polônia vai se fechar lá atrás, igual fez contra a Argentina, vai tentar um balão lá pro Lewandowski. Fala, se vira aí, meu colega. E aí, como que o filho deu? E deu. E a França, acho que pode ter alguma dificuldade com as linhas baixas da Polônia, mas a tendência é de uma vitória, assim, tranquila. Eu acho que talvez até Brasil e Argentina tenham até mais facilidades. Isso, o futebol é muito dinâmico, é muito louco e por isso é o esporte mais apaixonante do mundo. Podem Que até bonito. podem até ter mais facilidade do que a França contra a Polônia, mas a Austrália e a Coreia do Sul acho que em algum momento pode oferecer alguma coisinha ali. A Polônia só se o Lewandowski talvez do nada driblar 3 e meter um gol. Alguém traduza isso em inglês e manda pro elenco da Austrália para ver se eles se inspiram. Para queimar nossa língua. Vamos lá. O próximo jogo seria Marrocos e Espanha. Outro jogo que tem duas seleções, para mim, que tem potencial para nos render a oitavas de final com o jogo mais bonito. É um jogo interessante, assim. A Espanha vai dominar a partida, vai dominar a posse de bola. A gente tem algumas certezas nessa vida, Pedro. Certeza que vamos morrer, que os boletos vão chegar em casa. Os boletos vão chegar no final do mês. São várias certezas aqui que a gente tem. E uma delas é que a Espanha vai ter mais posse de bola que o adversário. Isso é claro, é nítido e não tem o que fazer. Tá na Constituição Espanhola. Ter mais posse de boela que o aniversário. Isso. Agora, a Espanha tem uma dificuldade contra defesas fechadas, como vai ser o Marrocos. Tem uma dificuldade para traduzir essa posse de bola em chances reais de gol e principalmente em gols. Teve dificuldade contra a Alemanha, teve dificuldade contra o Japão. Contra a Costa Rica entrou o que tinha que entrar, foi um jogo mais fácil ali.
foi uma equipe muito eficiente também nesse jogo. Agora, Marrocos pode sim complicar, é uma equipe muito forte defensivamente e que tem bons jogadores no ataque. A gente colocou o Hakimi na nossa seleção, Ziyech jogou muito bem na fase de grupos, ali um jogador de lado de campo ou às vezes até ali no meio, que tem muita qualidade. A gente tem ali o Boufal na ponta esquerda, que fez uma primeira fase muito interessante, o En-Nesyri, um centroavante ali que joga na Espanha, que é o titular de Sevilha, que é um nome também bem interessante. Então é uma equipe ali que pode dificultar a vida da Espanha. E a Espanha é uma equipe muito irregular. Faz grandes jogos e faz outras partidas mais burocráticas. Com mais posse de bola, é verdade, mas às vezes não criando nada. Então pode ser uma zebra. Espanha favorita? Espanha favorita, mas pode ser uma zebra. E tem essa questão, e tem uma questão também ali territorial, né? Porque os dois países não necessariamente fazem divisa, mas tem o Por mar Celta ali. fase. Por Celta fazem. Que na verdade Celta e Melilla são duas cidades no território marroquino, mas que pertencem à Espanha. Quem disse que você acompanha Toledo News na Copa, você não tem cultura, rapaz? Pensando Toledo que, é esporte, mas também é cultura. alô, YouTube Educação, pode mandar o troféu de educadores do esporte para Então, nós. são duas cidades com mando espanhol, mas que estão no território marroquino. Então tem até um muro lá também que divide essas duas cidades do restante do território marroquino. Teve já pessoas que tentaram atravessar ali para emigrar para o lado espanhol. Já aconteceu muita coisa difícil ali nessa fronteira, nessa divisa. Então isso pode ser um fator que também motive os jogadores marroquinos. Ainda agora falando do lado, ainda no Mediterrâneo ali, no vizinho da Espanha, Portugal, temos o jogo que fecha essas oitavas de final entre Portugal e Suíça. Para mim, um jogo, se Portugal pudesse pensar qual é o adversário mais perigoso possível, é a Suíça. Porque é um time que pode fazer um jogo terrível e abrir a possibilidade de Portugal ir lá e mandar 3-4, como pode fazer um jogo que tire Portugal da Copa. Então, Suíça é muito. Se tiver a oscilação no dicionário, é uma fotinha do elenco da seleção da Suíça. Então, Portugal é muito mais time, tem um cidadão chamado Cristiano Ronaldo, que cresce em momentos decisivos, mas eu tenho certeza que a galera de Portugal tá meio receosa com esse jogo de e se der zebra. Então, o elenco de Portugal é muito mais forte. Portugal é uma das seleções ali dessa Copa que tem mais qualidade na questão dos jogadores em si. Então, se a gente for comparar um elenco com outro, o elenco de Portugal é bem superior. Mas a Suíça é um time mais coeso, melhor montado do que Portugal. Apesar de ser um time bem 8 ou 80, e a gente viu isso no confronto entre as duas se enfrentaram recentemente na Nations League. Portugal mete 4-0 na Suíça, um jogo onde a Suíça tem um gol anulado logo no início. O gol é anulado, Portugal melhora no jogo, faz um 4-0 tranquilo. E depois no jogo na Suíça, a Suíça ganha de Portugal. Então é uma equipe ali difícil da gente saber o que vai acontecer nos jogos. Se repetir a atuação contra o Brasil, vai ser muito difícil para Portugal marcar gol. Aí a gente pode falar, mas a Suíça não criou nada contra o Brasil. Sim, mas era o Brasil. O Brasil tem um sistema muito melhor do que o de Portugal. Contra a Sérvia marcou 3. Contra a Sérvia marcou 3, sofreu 2 e pegou a França na Euro 3-3. Então, uma equipe, Portugal partindo para cima e dando espaço no contra-ataque, a Suíça pode ferir Portugal e pode buscar essa vaga. Então, um jogo bem perigoso para Portugal. Suíça em campo, embolou de um lado versus Cristiano Ronaldo. Galera que aposta em gols. Pode ser um jogo ali de muitos gols. Então, Jogo de gols. ainda vou de Portugal, mas a Suíça é um time bem chato. É aquele famoso muito risco. Mino Kelvin, já dá pra gente colocar quem é o favoritaço para chegar nessa final, além do Brasil? Olha, eu acho que assim, do outro lado a gente vê um lado mais equilibrado, ficaram equipes mais equipes mais fortes do outro lado, França, Inglaterra, Espanha e Portugal principalmente, mas eu destaco principalmente a França. Acho que o ataque da França tem muita qualidade. O ataque da França pode machucar qualquer time, qualquer defesa, até a defesa brasileira, que é a melhor defesa do mundo de seleções hoje. É
é um ataque de muita qualidade, com o Mbappé, com o Dembélé, com o Giroud, com o Griezmann, com o Rabiot aparecendo. É um time muito forte, então eu vejo hoje a França com essa força, tem um confronto mais fácil nas oitavas, pode passar bem ali, até talvez definir o jogo mais no início e depois descansar durante a partida, controlar o jogo e passando para as quartas, aí, provavelmente um confronto mais difícil, talvez contra a Inglaterra. Semifinal, quem vier é difícil, mas destaco a França desse lado da chave. Eu destaco os espanhóis, que para mim, quando tá organizado, quando quer jogar, é um time bem perigoso. E bem bonito de se ver jogar também. Senhores, fechamos o expediente por aqui. Chegaram, enfim, mata-mata, senhoras e senhores. Vamos ir acompanhando os jogos, vamos fazer aquela cobertura que vocês já estão acostumados a curtir, comentar, compartilhar e divulga bastante para os amigos que até a final estaremos juntos. É isso aí, galera. Nos vemos em breve com mais conteúdos aí aqui no Toledo News na Copa, falando do que de melhor vai rolar aí nessa Copa do Mundo, que está muito legal. Até mais! Até mais, galera!